de entender o casamento na perspectiva bíblica. O noivo que vai buscar a noiva, Cristo que vem ter com a sua amada, a igreja, vem falar com ela e vem levá-la para as bodas do Cordeiro. Gostaria de chamar a todos para esta oração. Nós pudéssemos fazer esta pequena reflexão. Feche os seus olhos um pouquinho, curve sua fronte. Pai querido, Senhor amado, o Senhor é tremendo e maravilhoso. E verdadeiramente, Pai, o nosso coração tem este cântico novo, este cântico de delícias, que já está calado em nós, ó Deus, há muitos anos, em toda aquela geração que te pertence. Maranata, vem Senhor Jesus, breve virá, é o que declaramos, Pai, diante do Senhor. O seu Filho, com certeza, tomando a tua igreja pelas mãos e levando-a para sempre para as bodas do Cordeiro. Então Deus, vem nos fazer ver esta realidade, vem nos dar todas as condições necessárias para este preparo, Deus. Vem fazer a sua igreja gloriosa, imaculada, vem fazer a sua igreja santa e preparada para este momento. Queremos te agradecer, ó Deus, por todos que estão presentes, que vão poder testemunhar, não só aqui, mas quem sabe, no coração, a vinda do Senhor Jesus. Que cada um de nós possa fazer parte desta realidade e sentir este teu grande amor, este teu cuidado por nós, que somos a tua noiva, que somos a tua igreja. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, esta bênção, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Provavelmente a igreja deve ter percebido e sentido alguma coisa diferente daquilo que nós entendemos ser, humanamente falando, lá atrás. Quem é que disse que deveria ser daquele jeito? Quem é que falou que é da forma como até então nós imaginávamos, ou quem sabe até de geração a geração recebemos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando observamos em toda ela falando um pouco a respeito do casamento, se nós nos atermos profundamente, vamos perceber que o casamento que a Bíblia descreve, que Deus descreve, é bem diferente do que se vê hoje. Hoje pela manhã na escola dominical estávamos comentando um pouco sobre isso. E nós havíamos dito, Edson e Vânia, que se a beleza que os homens projetam fosse garantia de um casamento eterno, então muitos casamentos sequer romperiam, permaneceriam para sempre. Porque cada casamento que a gente vê é sempre um mais bonito do que o outro. A noiva está sempre linda, o noivo está sempre lindo, as testemunhas estão sempre maravilhosas, a igreja é enfeitada, flores para tudo quanto é lado. Nós vestimos as melhores roupas, nos preparamos, procuramos fazer, quem sabe, o dia da noiva, o dia do noivo. Eu comentei de manhã que eu fico frustrado. Meu filho casa agora em maio e não tem o dia do sogro e da sogra, em que eu posso ficar ali deitado numa piscina, relaxando. É preciso isso, é preciso repensar essas coisas. Mas tudo isso que o mundo cria, cada uma dessas, vamos dizer, atribuições dadas ao casamento nos dias de hoje, tem ofuscado o verdadeiro significado do casamento. Olhamos para toda a beleza que os homens projetam e deixamos de ver o verdadeiro significado do casamento. A figura do casamento é usada frequentemente nas Escrituras para representar a relação entre Deus e o seu povo. No Velho Testamento, Deus é o marido e o povo de Israel a mulher. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Ao compreender a riqueza desse símbolo, daremos mais importância, sabe o que? A obediência no dia a dia. Quando entendemos exatamente o significado disso, quando olhamos para essa simbologia toda da palavra dele, talvez poderíamos ao final falar como o apóstolo Paulo falou, é um mistério o casamento. Porque envolve o quê? Além de muito do que nós imaginamos,
numa palavra só: a obediência. A linguagem que nós temos aqui figurada de Ezequiel, do livro de Ezequiel, descreve o casamento de Israel com Deus. E se a igreja me permite, eu quero ler aqui alguns versículos que mostram um pouco disso. A palavra de Deus diz assim lá em Ezequiel 16, a partir do versículo 8: passando eu por junto de ti, vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na sua cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. O mesmo simbolismo aparece em várias passagens do Novo Testamento, incluindo a carta de Paulo aos Efésios. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí Paulo diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Cristo e à igreja. Queridos, antes de examinar alguns trechos da palavra de Deus a respeito do casamento, é preciso observar algumas informações históricas sobre costumes de casamento nos tempos bíblicos. O processo de casamento envolvia várias etapas. Nós não vamos descrever todas elas aqui, porque senão ficaríamos aqui a tarde inteira. Mas apenas algumas importantes etapas do casamento. A primeira etapa do casamento, de acordo com a palavra de Deus, era chamado de o desposório. O desposório. Que nome estranho. Que nome singular. O primeiro passo oficial ao casamento foi um compromisso assumido pelo casal, que muitas vezes naquela época era arranjado pelos pais, em que se prometeram um ao outro. Por exemplo, Maria foi desposada com José. Então havia aquela promessa daquele casamento, o desposório. O segundo passo de um casamento eram os presentes. Aí sei, né? É bom demais, não? Os presentes foram dados à noiva e à sua família pelo noivo, ou à família do noivo. Esta prática é semelhante ao pagamento de dote em alguns países até os dias de hoje. Jacó, ele serviu seu sogro durante 7 anos para casar-se com Raquel. Outra etapa do casamento era que existia um intervalo de espera. Esse intervalo antecedia o casamento. E durante esse tempo era importantíssimo manter a pureza e que a noiva se preparasse para o seu noivo. Caso contrário, poderiam romper o relacionamento sem completar o processo de casamento. Existe muito isso no Novo Testamento.
E finalmente, a parte final, a parte que encerra toda esta festa do Cordeiro, é propriamente as bodas do Cordeiro, ou o banquete nupcial, que começava quando da chegada do noivo. O noivo é quem vai, a chegada do noivo à casa da noiva, para levá-la para a sua casa. A noiva esperava a chegada dele, usando roupas e joias especiais, e depois, quando ela era tomada pelo noivo para ir embora, ela saía acompanhada pelas donzelas e por outros convidados. A festa das bodas tipicamente durava uma semana, e a partir das bodas, os dois agora eram uma só carne e moravam juntos. Uma semana de festa, de bodas. Tá bom, não? Amém? É preciso considerar estas etapas em relação ao simbolismo bíblico. Ou seja, essas etapas que a gente observa, se você olhar cada um desses casamentos do Velho Testamento, você vai ver essas etapas e outras que nós não mencionamos. Mas qual é a razão de ser? Qual era o simbolismo de tudo isso? Podemos relacionar a linguagem bíblica com as fases do casamento que nós acabamos de citar. Veja só, olha que coisa linda, maravilhosa. Jesus veio ao mundo e fez grandes promessas ao povo. Nós também prometemos ser fiéis a Ele quando nos convertemos ao Senhor. Dessa forma, tanto Cristo como o povo dele assumem o compromisso do desposório. Ali, as promessas são colocadas. Da mesma forma que o noivo dava coisas de valor à noiva e à família dela, Jesus pagou um valor altíssimo para casar-se com a igreja. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, fala sobre isso. E lá em Efésios ainda, Paulo diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A nossa situação atual bem se descreve como um intervalo de espera. Não é verdade? Hoje, se nós olharmos para aquele momento em que Jesus virá, estamos no intervalo de espera. Mesmo que tenhamos entrado em comunhão com o Senhor, ainda não fomos levados à habitação eterna na presença dele. Por esse motivo, diversos trechos lá do Novo Testamento enfatizam a necessidade de nos preparar para a vida do noivo. Jesus quer voltar, ele vai voltar, e aí ele quer encontrar e vai encontrar a sua noiva. Como? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E a Bíblia lá diz, porém, santa e sem defeito. Ele se sacrificou para santificar e purificar a igreja, e quer que os seus discípulos se mantenham santificados. Se ele nos achar infiéis, não nos levará às bodas, nem ao lar eterno. Ainda esperamos a chegada do noivo, para nos levar ao banquete nupcial. João, um dos apóstolos de Jesus, confortou os cristãos primitivos em um período de perseguição, com a esperança de participarem do casamento do Cordeiro. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, ele diz: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ele falou da noiva, João falou da noiva preparada e da esperança que ela tinha de morar eternamente com Deus, com seu noivo, o perfeito marido. Ele ainda diz lá no capítulo 21 de Apocalipse: vi também a cidade santa, olha a noiva, a nova Jerusalém. E de que maneira ela está? Como ela está? O texto sagrado diz que ela estava ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como a noiva esperando a chegada do noivo, a igreja hoje aguarda a
Jesus. Ele levará os fiéis às bodas e depois habitará com a sua esposa para sempre. Daí a razão deste casamento ser um casamento temático. Daí a razão de nós mostrarmos para todos, os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que nos visitam, que o foco do casamento não é a beleza que o homem projeta, mas o foco do casamento deve ser a realidade que a Bíblia demonstra. O noivo Cristo e a noiva a sua igreja. Todo o simbolismo do casamento do cordeiro com a igreja apresenta um belo conto romântico, mas há muito mais nesta história. As escrituras servem para nos habilitar para toda a boa obra. Toda essa história de uma noiva esperando a chegada do noivo serve também para nos instruir. A ênfase de textos como nós vimos lá em Ezequiel no capítulo 16 e lá em Efésios no capítulo 5 está na onde? Está no adorno da noiva. Consideremos algumas mensagens importantes. Veja só, a beleza da noiva vem de quem? Do noivo. Sabia disso, Fred? Sabia disso, Fred? A beleza da noiva vem do noivo. Não é assim nos casamentos humanos que nós conhecemos. A noiva escolhe o vestido, arruma os cabelos e faz tudo para chegar à cerimônia adornada para agradar o noivo. Mas toda a beleza da noiva, conforme Ezequiel 16, de 1 a 14, veio do marido. Deus encontrou Israel de que maneira? Como é que era a noiva dele? A Bíblia lá diz que era uma menina recém-nascida, abandonada pelos próprios pais. Ele cuidou dessa menina durante anos, e quando ela cresceu, casou-se com ela. Ele a lavou, ele a vestiu com as melhores roupas, ele colocou nela, ele, o noivo, colocou nela enfeites e joias finas, deu-lhe os melhores alimentos, e ela se tornou absolutamente linda, formosa. Por quê? Deus diz lá em Ezequiel 16, 14, por que ela era linda? Por que ela era formosa? Por que a noiva era tão linda por causa do noivo? Porque Deus derramou sobre ela a sua glória, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera nela, que eu pusera em ti, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda, não é isso? Olha só que coisa maravilhosa que a palavra de Deus diz lá, né? É algo que toca no nosso coração, que mexe com a gente. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. E aí ele comenta, ele fala desta unção toda que Deus estava derramando sobre ela. E aí no versículo 14 ele diz assim: a tua fama, minha querida noiva, correu entre as nações por causa do quê? Por causa da sua formosura, pois era perfeita por causa do quê? Por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Amém? Amém? É preciso resgatar isso. É preciso ver isso. Olha a sua responsabilidade como noivo, tipologicamente aí representando o Senhor da glória, de fazer com que a noiva, tipologicamente aí representando a igreja, seja realmente linda, maravilhosa, formidável, cheia de formosura. Por quê? Porque a glória do Senhor está sobre a igreja. E se você for pensar e trazer isso para a realidade nossa aqui nos dias de hoje, como igreja, a igreja só é linda e maravilhosa e formosa e santa e imaculada por causa de quem? De Cristo. Amém? Amém? Não é isso, igreja? Amém? Ela não é linda, maravilhosa e formosa e santa por causa das suas próprias obras, por causa do seu realizar, por causa de algo que ela pudesse ter feito. Não. Ela é o que é hoje, maravilhosa e linda aos olhos do noivo, por causa do que o noivo fez para ela. Esse fato é fundamental na doutrina bíblica da salvação pela graça, e nós, como bons presbiterianos, não podemos esquecer disso. A beleza da noiva depende
santa e sem defeito. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o casamento é um mistério. Mas o mundo aí fora quer distorcer o casamento. Você vem para algumas solenidades de casamento e você não vê isso. Você não vê isso. Outra coisa importante que a palavra de Deus nos mostra a respeito disso: Jesus quer uma igreja composta de pessoas santas. Numa cerimônia de casamento, o momento mais especial para alguns era a entrada da noiva. O noivo espera ver a sua noiva resplandecente entrar para fazer um pacto solene com ele. Imagine a noiva entrando, usando um vestido sujo e rasgado, com seus cabelos totalmente desarrumados e com lama no rosto. Você pode até falar assim: pastor, demais, isso nunca vai acontecer, para, não tem como, jamais uma noiva vai entrar assim. Mas se você atentou para o que nós lemos, a palavra de Deus lá em Ezequiel diz assim: passando eu junto de ti. Ou seja, o próprio Senhor da glória passando junto a Israel. A Bíblia lá diz: vinde, Deus dizendo para a noiva, vinde revolver-te no teu sangue. E te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo de campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, olha só, estavas nua e descoberta. Por isso que logo mais à frente a gente vê o noivo chegando com o seu manto, cobrindo a noiva, cuidando. Por isso que mais à frente você vê ele, o noivo, falando: eu te lavei, eu tirei de sobre si o sangue. Israel tinha sobre ele, sobre aquele povo, havia um sangue que não era o sangue de Deus. E o único sangue que poderia fazer a expiação dos nossos pecados era o sangue de Jesus. Então por isso que o texto sagrado fala que eu tirei esse sangue que estava em você, que não me pertencia, e derramei sobre você o meu sangue. O meu sangue. O noivo, se o noivo visse uma noiva chegando toda descabelada, desarrumada, suja, né, envolta em barro, lama, sangue, etc e tal, com certeza o noivo provavelmente sairia morrendo. Iria dizer: não é essa que eu escolhi para mim. Ela não era assim. Ela era assim, mas eu fiz dela uma nova criatura. Eu cuidei dela, eu tratei dela. E se Jesus volta, e vai voltar, e encontrar a sua noiva suja e usando roupas rasgadas e manchadas, como é que vai ser? Ele quer o quê? 1 Pedro, ele quer um povo santo. Ele quer um povo que demonstra a sua santidade no seu proceder no dia a dia. Amém? É isso que ele requer de nós. É isso que nós observamos aqui agora, numa linguagem, numa figura de linguagem, a ideia de que quando ele, Jesus, voltar para resgatar, para levarmos as bodas do Cordeiro, então a gente possa estar, como a Bíblia diz que deveríamos estar, gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, porém sem mancha nenhuma, santa e sem defeito. Queridos, mas é fato, nem todas as igrejas agem como uma noiva pura. Considere as igrejas da Ásia. Lembra dos estudos que nós ministramos aqui? A congregação em Éfeso não aceitava homens maus e não aceitava homens mentirosos dentro da igreja. Mas a Bíblia diz lá que aquela congregação, abandonou o seu primeiro amor e caiu. Em Pérgamo, a igreja conservava o nome do Senhor e não negou a fé, mas tolerava os que ensinavam falsas doutrinas. A igreja de Tiatira era dedicada e ativa em obras, mas tolerava também a falsa doutrina e inclusive a falsa profetisa Jezabel. Em Sardes, a igreja tinha uma reputação de ser viva, mas estava morta. Lembra disso? A congregação de Laodiceia tornou-se o quê? Morna. E o que Deus falou que faria com aqueles que assim fossem? Vomitar-te da minha boca. O livro de Apocalipse, Edson ainda contém cartas de anjos, cartas, dos anjos às 7 igrejas. E se tiver
Vamos imaginar aqui. Ao anjo da igreja em Primeira de Ferraz de Vasconcelos, escreve. E aí eu pergunto para todos vocês: o que esta carta diria? Jesus iria elogiar a fidelidade e a dedicação da igreja? Ou teria uma lista de queixas? Coletivamente a congregação prega e pratica a verdade? Ela louva a Deus conforme a palavra dele? Porque hoje todo mundo quer louvar a Deus de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu jeito de ser. Mas a grande questão é: nós louvamos e adoramos a Deus de acordo com a palavra dele? Nós rejeitamos as doutrinas falsas? Será que nós somos uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito? Antes de dar uma resposta definitiva a essas perguntas, lembre-se de que a igreja ela é composta de pessoas. Individualmente, aí eu pergunto: falamos e vivemos conforme a verdade? Somos seguidores de Cristo ou somos seguidores do mundo? Buscamos a prosperidade espiritual ou buscamos a prosperidade material? Usamos a palavra de Deus como espelho para corrigir as nossas vidas ou imitamos o mundo? Nós somos santos, mas somos santos como Deus é santo? Isso que entendemos num momento como esse. Isso é muito importante para você, Edson e Vânia, que diante desta comunidade e do Todo-Poderoso tiveram o cuidado de querer declarar o que é o casamento que Deus pede. O que é o casamento de Deus com a igreja? Nós não estamos olhando para suas faltas, para suas falhas, porque estas Cristo olhou e purificou, e santificou, e perdoou. Nós, como pastores, como líderes da comunidade, devemos olhar uns para os outros como aqueles que estão preocupados em apresentar esta igreja para Ele, Deus, o Cordeiro, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, uma igreja gloriosa, formosa. Esse é o cuidado que você está agora recebendo nas tuas mãos e promete diante de tudo e de todos. Esse é o cuidado que você se submete a receber na demonstração que você tem como igreja. É assim para todos nós. Para todos nós. Será que como igreja de Cristo nós somos a noiva que Ele preparou? É interessante, Edson e Vânia, que quando nós encerramos, mas algo que me chamou muita atenção é observar que quando Jesus prepara a noiva para ser formosa, linda e maravilhosa, Ele coloca nela tudo o que Ele quer para ela. Não há um momento sequer em que Jesus chega para sua noiva e diz para ela: você deseja o quê? Pega, o que você quer? Que sandália, que roupa, que anel, que solitário, que diamante? Não, em momento algum. Ele não pergunta para ela: o ouro que eu tenho aqui, está bom para você? Esse ouro de Ofir, ele é finíssimo. Você quer ele mais fino ou está bom assim? Ele não faz perguntas assim para a noiva. Simplesmente a Bíblia diz que o noivo chega e prepara a noiva. Ele chega e arruma a noiva. A noiva tem que ser exatamente do jeito que o noivo quer. E qual é a reciprocidade disso? Qual é a reciprocidade disso? O noivo quer a noiva assim, e a noiva, ela tem que ser aquilo que o noivo quer. O noivo derrama graça, derrama bênção. O noivo dá tudo o que precisa para a noiva, e a noiva recebe tudo o que tem de receber do noivo e devolve do noivo exatamente aquilo que recebeu dele. Do contrário, será adultério. Percebe isso? Vocês perceberam isso na leitura? O noivo chega para a noiva e dá para ela um colar para ela pôr no pescoço. Chega para ela e dá um brinco, não sei, para colocar no nariz. Hoje nós ainda não temos nenhum brinco no nariz, né? Mas que as coisas estão indo, daqui a pouco vai ser moda, porque tem piercing para tudo quanto é lado, né? Então daqui a pouco vai ter brinco no nariz. Então o noivo chega e dá um brinco para ela colocar no nariz. O noivo chega e dá um brinco para ela colocar nas orelhas. O noivo chega, deu um sapato de couro para ela. Couro para nós talvez hoje aqui seja muito simples, mas para aquela época era algo estrondoso. Deu um vestido de seda, derramou ouro sobre a roupa dela, sobre ela, sobre sua família, colocou finalmente sobre ela uma coroa e fez dela uma rainha. O noivo fez tudo isso na noiva. E qualquer coisa que a noiva queira devolver para o noivo, que não seja
E a Bíblia diz, Vânia, que ainda vocês estavam em seus delitos e pecados quando Deus amou. Edson, Vânia, Deus não chegou para vocês e falou: olha, limpa primeiro, se arruma primeiro e depois eu venho de novo aqui para falar com vocês. Não. Jesus te viu nos seus delitos e pecados. Jesus te viu nos seus delitos e pecados e amou, porque vocês amou. A Bíblia diz que vocês, como todos nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, antes de nascermos já éramos dele, e Ele coloca em nós aquilo que agrada a Ele. Eu espero que Ele volte e possa nos encontrar realmente como Ele quer, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santos e sem defeitos. Eu quero encerrar aqui no versículo 9 lá de Apocalipse 19, que diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então, eu fico feliz por terem sido ousados. E aliás, eu digo, diga-se de passagem, a igreja está precisando de uma ousadia bíblica. Não ousadia travestida com as coisas do mundo, igual que o mundo oferece, mas nós resgatarmos aquilo que realmente a Bíblia tem e mostrarmos para pessoas o que é. Edson e Vânia, conversando com eles, foram claros em deixar para nós que não estavam preocupados em mostrar a beleza de um casamento, não estavam preocupados com grandes festas, não estavam preocupados em que o foco fosse trombetas tocando e a noiva entrando, mas estavam preocupados que nós pudéssemos lembrar o dia em que o noivo vai entrar e receber a noiva nos seus braços. Aí sim nós vamos ouvir essa coisa. Aí o marido será tremendo. Aí é aquela festa nos céus. Os trombetas vão tocar, os anjos vão entrar, o Senhor vem em sua glória, majestoso como Ele é, próprio dele. E aí a Bíblia diz que você não precisa nem ligar a televisão, nem a net para ver, nem tuitar, nem nada. Porque será um poder tremendo, o poder de Deus. Porque Ele diz: todo olho verá, do Oriente ao Ocidente. Não há quem vai se furtar a realidade do noivo entrando. É o noivo. E talvez muitos vão se perguntar: cadê a noiva? Mas aqueles que são dele vão dizer: estou aqui. Amém? Vamos fechar os olhos e orar. Pai, eu te agradeço pela realidade que o Senhor traz para nós nos dias de hoje. E a urgência que se faz, ó Deus, de olharmos para a Tua Palavra e entender, como o apóstolo Paulo colocou no passado, que o casamento é um mistério. Ele mesmo diz lá: refiro-me à igreja, que é a noiva, e a Cristo, que é o noivo. Quando olhamos, ó Deus, para os detalhes que o Senhor escreve na Tua Palavra, realmente é um mistério. Tanta coisa a gente não entende. Nós não entendemos como o Senhor pôde nos escolher, quem éramos, como estávamos, por que nós. Mas o Senhor fez de nós uma nova criatura. O Senhor derramou em nós a Tua glória. Por isso hoje somos lindos e maravilhosos, ó Deus, cheios de formosura, porque a Tua glória se manifesta em nós, que somos o templo, a habitação do Teu Santo Espírito. Se há uma razão para esta noiva, a igreja, ser linda, Deus é do Senhor mesmo. Então, Pai, que em momento algum a igreja fique em si mesmada, que em momento algum a igreja se volte para ela mesma e comece a se projetar. Pai, quantas igrejas estamos vendo por aí que estão tão preocupadas em fazer algo para elas mesmas? Quantas igrejas querem crescer pela razão simples de crescer? Mas o Senhor não nos chamou para esta realidade somente. Ó Deus, o foco não somos nós propriamente dito, mas quem sabe é preciso aprender com João, o Batista, Deus, que pôde no devido tempo dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem sabe agora, diante de tantas coisas que estamos vendo no mundo, é necessário a igreja não mais apresentar-se como bela, linda, achando que foi por causa de suas próprias obras, por seu muito fazer e de achar que é autossuficiente. Mas quem sabe agora, a igreja precisa levantar-se, Deus, e mostrar-se linda, formosa, maravilhosa, e poder dizer ao mundo: é por causa do noivo, é por causa de Cristo que eu sou assim. Outrora eu não era, estava abandonada, largada, estava envolta em lama e sangue, mas agora estou lavada no sangue do Cordeiro. Agora eu sou linda, sem mácula, sou formosa, sou maravilhosa, gloriosa, porque a glória do
que as igrejas fazem e projetam, que cai por terra, Deus, toda a beleza que muitas igrejas querem ter, adornos que muitas igrejas colocam, que não foram aqueles que o Senhor estabeleceu. Quantas igrejas, Pai, só conseguem ficar cheias porque conseguem fazer propagandas e colocar em placas e dizer que vai ter isso e vai ter aquilo, enquanto que a tua palavra diz que o Senhor requer de nós como noiva que sejamos obedientes ao Senhor e que façamos e que tenhamos em nós somente aquilo que o Senhor colocou em nós e exigiu de nós. Então, louvado seja o teu nome, Deus. Abençoa o teu povo presente nesta manhã, Deus, e que muito mais do que o casamento entre Edson e Vânia, a gente possa sair daqui repensando a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele, do Senhor da glória, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. É lógico que todos nós sabemos que o que não pode faltar numa relação de Cristo com a igreja é lutar entre eles e com a igreja, uma aliança que virá como símbolo da aliança que Cristo fez com a igreja. Então nós vamos receber agora as alianças.
Eles têm e apresentaram as alianças que virão como símbolo com você desta aliança. Nós, como igreja dele, é eterna. Não há como homem separar desta aliança, não há como homem quebrar desta aliança, porque ela foi feita através do sangue do Cordeiro. Então ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. E ele mesmo disse que todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Então nós somos dele para sempre. Por mais que eu seja rebelde ao Senhor Jesus, eu sou dele para sempre. A minha rebeldia, se houver um dia para com ele, ela colherá aqui mesmo os frutos. Eu vou sofrer aqui mesmo os frutos. E voltarei aos braços do Pai como um filho pródigo que caiu em si e voltou e disse: a casa do meu Pai eu retorno. Não digno de ser chamado filho. E para minha surpresa, ele vai me tomar nas suas mãos novamente e vai olhar para mim e vai falar para mim que eu sou dele. Ele nunca deixou de me amar, ele nunca deixou de ser o Pai. Amém? Edson e Vânia trazem então estas alianças que vão tocar com juramentos que vão simbolizar a aliança dura e esse juramento que Deus tem para com a igreja e a igreja para com ele. Estarei contigo por todo o tempo que prover a Deus. Será esse meu compromisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, Vânia, recebo de ser Edson como meu único e legítimo marido. Prometo do meu amor e submissão pelo tempo da promessa de Deus. Será esse meu compromisso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos gratos por este momento que o Senhor coloca e proporciona a cada um de nós como filhos. Te agradecemos, ó Deus, por entender a aliança que o Senhor fez conosco. Aliança essa, Pai, que homem algum pode revogar, aonde o Senhor é o nosso Deus e fez de nós os teus filhos. Pedimos que nos dê a graça e a unção de correspondermos a tudo que está no teu coração e que sejas glorificado com os nossos atos e atitudes. Te agradeço pela vida do Edson e da Vânia e, ó Deus, pelo propósito que eles trazem no coração de, constituídos em família, poder ali, em seu lar, declarar que estão prontos e preparados para mostrar a quem quer que seja a razão da fé que há no coração deles. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor deu a eles a realidade deste momento e os fez compartilhar esta bênção com as testemunhas que estão presentes e com toda a igreja que também aqui está. Então, Pai, na autoridade que o Senhor me concede como ministro da tua igreja e da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu declaro casados, Edson e Vânia, constituídos em família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus Pai, e que as eternas e infinitas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, Edson, sobre a sua vida, Vânia, e sobre o novo lar que estão constituídos, hoje e por todo sempre. Amém. O noivo pode beijar a noiva. Amém. Um beijo de língua, deu pra ver daqui.
E aí, pronto? Bora, vamos lá? Vamos lá. 3, 4. Quanto tempo eu esperei pra esse dia chegar. De tudo que conquistei, só faltava você. Mas Deus me ajudou e hoje eu posso te dizer como foi bom encontrar você. Encontrar você é tudo que eu queria pra mim. Poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Encontrar você é tudo que eu queria pra mim. Poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Eu te amo. Oh, amor, sei que te amo. Quanto tempo eu esperei a esse dia chegar. De tudo que conquistei, só faltava você. Mas Deus me ajudou e hoje eu posso te dizer como foi bom encontrar você. Encontrar você é tudo que eu queria pra mim. Poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Encontrar você é tudo que eu queria pra mim. Poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Encontrar você, poder te abraçar. Oh yeah, encontrar você, poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Yeah, yeah, eu te amo. E encontrar você é tudo que eu queria. Poder te dizer o quanto eu te amo. Me lembro bem a primeira vez que te olhei. Nos teus olhos eu encontrei ternura e amor, como eu nunca vi igual. No céu, uma estrela então brilhou e eu escrevi um verso de amor para o seu coração. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus por poder te amar. Se uma lágrima cair do meu olhar, não leve a mal. É o meu coração querendo te encontrar. Saying I
love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. It's more than words, it's more than what you say. It's the things you do. Oh yeah, it's more than words, it's more than what you say. It's the things you do. Oh yeah. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace, when I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. But you're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. So take a look at me now. There's just an empty space, and
But you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just the memory of your face. So take a look at me now. See, there's just an empty space, but to wait for you is all I can do, and that's what I've got to face. Take a good look at me now, 'cause the ghost will be standing here, and you coming back to me is the chance over, that's the chance I've got to take. Boa tarde, galera. O almoço já está servindo, por gentileza, em fila ordenada, logo após que o casal de noivo se servir, por gentileza, o que está aberto. Pode comer, sem vergonha. Sem vergonha não. Agora vai ser, porque vocês estão servindo, fizeram a comer. Não,
lá. Não, eu não. Esse não. Esse é do...
Pedaço, tira um pedaço, hein? Tira um pedaço. Se pegar aqui, ó, tira um pedaço. Que sonham em se casar. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser as garotas que sonham em renovar seu casamento. A noiva vai jogar o sapo.
curtir, e desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mexe pro busão, de lá pra cá, daqui pra lá. Aqui dessa louca assim, ó, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto. Se você também tem, bota a mão no alto, vai e volta, bota a mão no alto, vai e volta. A sensação já é sensação. Só os amigos
um biquinho, faz um biquinho.